Salve, salve, comunidade empreendedora! Estamos aqui mais uma vez, mais um episódio pra lá de especial com uma pessoa aí, né, que a gente sabe que é uma pessoa de destaque, né, no mercado maranhense, que hoje está com projetos novos, vai contar um pouquinho pra gente sobre essa situação. A gente está chegando aí, né, cheio de amor, né, tô usando essa palavra porque eu sei que é uma palavra que ela usa muito nas palestras dela, né, que eu já acompanhei. Então, pessoal, hoje a gente está aqui recebendo nossa amiga Simone Menezes. Tudo Seja bem-vinda, Simone. Muito obrigada. Para nós é um grande prazer te receber aqui. Vamos convidar o pessoal para ativar aí o sininho, dar um likezinho, encaminhar esse episódio para os amigos empresários, empreendedores, pessoas que estão pensando em empreender, porque esses insights que a gente traz aqui é com esse propósito, né? De servir a comunidade maranhense com o melhor conteúdo que a gente pode estar trazendo e com pessoas diferenciadas como a Simone hoje, que vai contar pra gente a história dela, pessoal. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite, André, Gustavo. É um prazer ser reconhecida, como você falou, né? Como empreendedora aqui no mercado maranhense, e eu já me considero mesmo uma cidadã ludovicense, porque já moro aqui há muitos anos, e estou muito feliz de poder aqui contribuir de alguma forma com a minha história, com a minha vida como empreendedora e muitas coisas que aconteceram no meio desse caminho. Vamos conversar e interagir com as pessoas e realmente levar insights, né, para que as pessoas possam ter as viradas de chave, algo que agregue mesmo. Maravilha. Maravilha. A gente sabe, né, porque tu confidenciou pra gente aqui nos bastidores que tu já tá há 20 anos, né, em São Luís, então assim, a gente entende que tu já deve ter vivido muita coisa aqui. Um pouquinho. E a gente sabe que também as tuas empresas, né, a Farmapele, né, e a Farmapet também, Sim. pessoal. O pessoal que não sabe, as empresas da Simone hoje também têm linhas de produtos voltadas para a linha dos animaizinhos, né, você que tem seu petzinho em casa, pode ir lá conhecer os produtos da Simone. Porque a gente cuida da família como um todo, né? Exatamente. E a gente sabe que o animal de estimação também faz parte da família. Eu que o digo, eu tenho 3 cachorrinhos. Então, assim, a gente sabe que já tem 15 anos, né, que você vem tocando aí esses projetos da Farmapele. 17 já. 17, né? E, assim, é um tempo considerável, você já deve ter vivido muita coisa. Muita coisa. A gente está curioso para saber como tudo isso começou. Bom, isso começou... na verdade, eu já tive outros negócios, né, antes da Farmapele. Quando eu vim morar aqui em São Luís, eu ainda fazia faculdade de contabilidade e eu vim de uma família de funcionários públicos. Meus pais, meus irmãos, minha família é praticamente toda da área do direito e a maioria é funcionário público. E o sonho dos meus pais também era que eu fosse funcionária pública. Só que assim, era o sonho dos meus pais. Eu não estou falando que está certo, que está errado, era o sonho deles, mas não era o meu sonho. E quantas pessoas, né, que a gente vê que passa assim uma vida toda e não é feliz porque não está realizando algo que gosta mesmo. Verdade. Porque está realizando sonho de outras pessoas, ou às vezes tem medo, às vezes tem medo das mudanças, né? Tem medo do incerto. E aí, quando eu, assim, desde criança, sempre gostei muito de brincar de negócio, de empresa, e também desde cedo, com 17 anos, eu já frequentava com meu irmão. Nem podia assinar o contrato ainda, mas já ia para aquelas reuniões de marketing de rede. Então, eu já tinha, assim, um pezinho, mas eu não sabia ainda disso, né? Uma coisa, assim, muito amadora, sem saber, na verdade, o que eu estava fazendo. E eu gostava daqueles livros que indicavam na Emo e no marketing de rede. E quando foi nessa mesma fase, com 17 anos, eu fiz vestibular. E eu não sabia direito nem que curso escolher. E minha mãe me aconselhando, disse, por que tu não faz contabilidade? Tu é muito boa de matemática, tu gosta tanto de cálculo, tu sempre te dá bem nessas matérias, e realmente eu gosto até hoje muito, pego muito rápido essa parte de cálculo, e fiz contabilidade sem saber direito o que era. Gostei do curso, gostei muito, eu acho que ele inclusive me ajuda muito até hoje, apesar de não exercer. E quando eu estava cursando, eu lembro que, assim, o sonho deles era que eu fizesse para fazer um concurso, né, para auditora fiscal. E aí, só que assim, isso não me encantava. Aí quando eu comecei, logo no primeiro ano, já comecei a estagiar. E eu comecei a estagiar mesmo para aprender. Não era nem pelo valor mesmo, que eu ganhava meio salário mínimo, mais ou menos. E aí eu colocava um carrinho de cachorro-quente do lado de fora da empresa para poder fazer uma renda enquanto eu aprendia contabilidade lá dentro. Aí depois de um tempo, eu casei com 19 anos, vim morar aqui em São Luís.
continuei a faculdade aqui, terminei aqui, e aí comecei a trabalhar também com contabilidade numa grande empresa, e logo me formei. E quando eu me formei, eu assumi o setor contábil e fiscal dessa empresa, e já saí passando na frente de muita gente. Então, com 22 anos, eu já era um dos maiores salários da empresa, só que aquilo ali estava muito distante das minhas ambições mesmo, tanto pessoais como financeiras. Sim. Eu vi, poxa, eu já estou num dos maiores patamares aqui de salário, e aí está muito distante do que eu quero. Eu não quero isso para minha vida, né? Tu bateu no teto e disse, pronto, agora para onde é que eu cresço? Eu tava, assim, muito nova, sem saber para onde eu ia. Eu sabia que eu queria montar algo, eu não sabia se eu montava o meu próprio escritório, que é o que eu imaginava que eu ia fazer, ou se eu montava algum negócio, mas eu não tinha capital para isso, porque desde que eu saí da casa dos meus pais, apesar deles terem uma condição financeira boa, mas desde que eu saí, eu nunca fiquei pedindo dinheiro para nada. Assim, eu acho que a pessoa depois que sai, né, tem suas responsabilidades. Independente, né? Sempre teve essa sensação de, eu quero tomar conta da minha vida. Eu saí porque quis, não tem mais por que eles ficarem me ajudando, né? Sim. Claro que se fosse uma necessidade, tudo bem, mas eu não ia ficar pedindo para montar um negócio, tudo. Então eu não tinha dinheiro para colocar um negócio grande. E, na verdade, nem um pequeno negócio, assim. Aí, mas, assim, o pontapé mesmo, para eu ir para essa área do empreendedorismo, foi no dia que eu precisei viajar para resolver algum motivo pessoal mesmo. E o meu chefe, que era o dono da empresa, ele chegou para mim e falou que eu não podia viajar porque eu não tinha férias vencidas. E que eu tinha que esperar, completar o ano para poder viajar. E eu sempre me dediquei, não é porque eu era funcionária, não, que eu não me dedicava para a empresa. Eu não tirava horário de almoço, eu ficava lá direto, ainda nem tinha filho ainda. E aí eu me dedicava muito, porque eu sempre fui assim muito estudiosa, muito preocupada, muito responsável, né? E eu queria aprender muito, aquela sede assim de aprender rápido para poder já fazer minhas coisas. Então aí eu realmente fiquei muito chateada nesse dia. Aquilo ali me deu muita raiva e foi o que me impulsionou a sair do emprego. Só que aí, logicamente, eu me acalmei, eu já não pedi demissão naquele momento, eu já pretendia engravidar e aí fui atrás de algo para montar. Mas aquilo ali foi realmente que ali eu decidi que ninguém mais ia mandar no meu tempo, que eu queria minha liberdade, de tanto financeira como de tempo. Aí eu comecei a procurar alguma coisa para montar e não tinha condições, né, como eu falei antes. E aí eu montei uma banca de revistas ali na litorânea, já aqui em São Luís, né? E foi aquele alvoroço na família, porque meus pais, minha família toda, um absurdo, Simone, contadora, tu é chefa. Dessa história. Tu foi dona de uma barraca de cachorro quente, depois foi dona de uma banca de revista. Eu tô gostando, tá animado, viu? E assim, quando você faz... Tu era bem novinha quando tu botou a banca de cachorro quente, né? E assim... muito bem ficar acomodada, mas e podia ficar com vergonha, porque minha família tinha condição. Sim. E eu podia ficar com vergonha, não vou. Com 19 anos, se não me engano, tu colocou... com 19 anos eu vim morar aqui com 21. Aí eu coloquei essa banca de revistas, e foi aquele alvoroço, assim, um absurdo. O pessoal, na verdade, minha filha ficou com vergonha, né? Porque Simone, contadora, te estudou tanto para isso, para virar jornaleira. Só que eu não estava preocupada com status, eu não estava preocupada com que as críticas, com que as pessoas estavam falando. Aquela experiência e eu queria o teu propósito. Eu queria fazer a minha renda, eu queria fazer o meu tempo do meu jeito. Eu não queria ninguém mandando no meu tempo, tu tem que chegar aqui 8 horas, tu tem que sair 12, tu tem que voltar 14. Eu não queria isso. Até hoje eu faço o meu horário, então eu estendo até mais tarde, eu faço minhas coisas de manhã logo. Tu trabalha com base na produtividade. Né? Eu acho que isso é um pensamento da maioria de nós que fomos estudantes de contabilidade. A gente trabalha quando existe a necessidade de trabalhar. Isso. Se a gente vê que o nosso tempo está livre, a gente pode focar nas Exatamente. coisas que, né? Eu gosto de ter essa liberdade. Por exemplo, vou viajar a próxima semana, então eu me acabo de trabalhar nessa, ou então quando eu volto, já para compensar algo que eu não vou poder fazer na próxima semana. Mas assim, eu administro isso. Então eu não gostava de ninguém mandando, tu tem que chegar a tal hora, tu tem que sair, tu tem que fazer isso hoje. Eu sabia, porque eu sempre fui muito responsável, então eu sabia o que eu tinha que fazer já. Claro. E aí com a banca, apesar de que eu não tinha CLT, não tinha férias, décimo, rescisão, nada disso, ganhava até um pouco menos, né, porque eu tinha um salário bom, mas eu sabia que aquilo ali era só o início. Sim. Então não adiantava me criticar. Mas tu tinha funcionário ou tu ficava na banca? Eu tinha uma funcionária, mas eu ficava. E eu lembro que dia de domingo era super movimentado. E eu conhecia as pessoas que chegavam. Então, assim, muita gente na minha situação ia ficar com vergonha. Sim. Porque conhecia
as pessoas e estava lá como dona da banca de revista, entendeu? Sim. E deixa eu te perguntar, Simone, por exemplo, tem pessoas que tu te conectou naquela época que até hoje convivem contigo, que dizem assim, eu lembro da Simone na época que ela tinha uma banca lá na Litorânea. Olha, a parte que eu vou continuar, depois que eu vendi a banca, a pessoa que comprou a banca de mim fala comigo super bem até hoje. Ela já vendeu para outra pessoa também. E eu vou explicar como que eu saí da banca, que aí também eu falo com essa pessoa até hoje. E aí, na época, eu tive minha filha, a mais velha, e aí eu levava realmente ela pra banca, amamentava lá. Dois, né? Tenho casal, dois, né? E hoje tu tem um casal, então? Isso. Aí tem Pedrinho, que tem 19, Vitória de 22. E na época eu tinha só a Vitória, eu levava ela pra amamentar na banca, com 15 dias eu já estava indo pra banca. E levava realmente a parte burocrática para fazer em casa. Então eu tinha mais tempo para ficar com ela. Obviamente que eu estava ganhando menos do que antes. Mas eu sabia que aquilo ali era o início. Aí depois coloquei uma segunda banca de revistas, porque era o único negócio que eu tinha dinheiro para colocar, né? Aí depois surgiu uma oportunidade de montar uma Microlins, que foi... Eita, Microlins, rapaz! Depois da banca de revista. Já era um negócio maior. O pessoal vai pensar que tu é muito antigo. Que era de cursos de informática, curso profissionalizante. Que o Silvio Santos apresentava nos programas de televisão dele. Sim. Tudo, eu lembro. E aí, uma franquia, né? É uma franquia. Ainda existe até hoje. E a primeira foi ali na Coab. Só que também não tinha dinheiro para montar e já era um negócio maior. Sim. Aí o que eu fiz na época? Eu consegui muito pouco dinheiro emprestado, porque não tinha essa movimentação toda nos bancos, né? Sim. E vendi meu carro. E a primeira banca, essa da Litorânea, eu consegui permutar por computadores. A pessoa que eu falei que conheci até hoje, ele tinha uma loja de informática e comprou a banca para a esposa e me pagou a banca em computadores. Então, assim, consegui montar o primeiro laboratório de informática. Só que, assim, a parte estrutural era muito básica. Sim. Era aquele chão, tipo um cimento, um teto horrível, não tinha dinheiro mais para fazer. Era o começo mesmo, era um negócio bem cru, assim, né? A parte pedagógica e a parte de informática estava toda muito bem estruturada. Sim. Tinha os móveis, tudo, a recepção, tudo. Só que não tinha luxo, não tinha como ter. Sim. E aí foi na Coab a primeira. E eu me dediquei muito ali. Então era sábado, domingo, feriado, porque não tinha opção. Ou dava certo, ou dava certo. Não tinha a opção de não dar certo. Porque eu já tinha saído do emprego, já tinha vendido a banca, já tinha filho para criar. Filha. E aí assim começou. Sendo que com 3, 4 meses já do negócio funcionando, ela já estava se pagando. E eu lembro que eu viajei uma vez para passar o Natal em Belém e já deixei todas as contas pagas antecipadamente. Então, realmente, eu comecei a ver que essa vida de empreendedora estava no caminho certo. Sim. E aí foi a segunda, a terceira, a quarta, a quinta Microlins. Bombou, assim, foi um negócio que bombou durante 10 anos. Foi mesmo? Demais. E como todo negócio, né, tem seu ciclo. Sim. Aí começaram a surgir muitas faculdades particulares e as mensalidades começaram a baixar o valor. Sim. E começou a competir muito com os valores da Microlins. Então, já ficou menos rentável, mais difícil de vender os cursos, porque os preços estavam muito similares das faculdades particulares. Aí quando tu sentiu isso, deu um estalo. Aí já está na hora de vender, já está na hora de montar outros negócios. Aí foi quando coloquei o Grau Técnico, que também é uma franquia de cursos técnicos. A Farmapele, só que eu nem ia muito para a Farmapele, porque o negócio principal ainda era a Microlins. E não entendia nada, assim, de farmácia e manipulação. Mas eu consegui colocar com uma pessoa que entendia muito comigo, uma farmacêutica. E aí, assim, começou. Só que aí vendemos a Microlins, e aí quando foi em 2015, eu divorciei, né? E aí eu tinha que ficar ou com o grau técnico ou com a Farmapele. Aí o grau técnico era algo... Eu já estava me apaixonando pela Farmapele. E o grau técnico, ele dava muito menos dor de cabeça, dava menos trabalho, não tinha estoque, e margem de lucro muito mais alta, serviço, assim, de curso, né? Sim, com certeza. Só que assim, sabe quando você vai para um negócio obrigado, só porque é seu? Eu não era assim, não ia feliz para lá. E a Farmapele eu já estava gostando. Só que ela dava muito trabalho, não dava lucro, não dava para pagar nem as contas básicas de casa. Comércio é complicado, né? Comércio a margem ali é apertada. Quando tu tem uma operação ali boa, ela dá ali na casa de uns 15% a 18%. E tinha farmácias fortes aqui. Tem que ter uma gestão de estoque, tem que controlar desperdício, tem que treinar o povo, tem que ter ficha técnica. É muita coisa envolvida. Rapaz, imagina, para fazer um medicamento manipulado, o trabalho que é.
fiscalização, o rigor que tem por trás de tudo isso. Sim. Envolve matéria-prima, muitas Eu já normas. percebi que tu gosta de problema. Eu gosto de desafio. Tu gosta de coisa assim. Eu gosto de Tu gosta de coisa que desafio. vai te tirar da tua zona de conforto. Né? Aí foi isso que aconteceu. Aí a Farmapel não pagava nem minhas contas de casa, eu não vendia nada quase. Só que eu já gostava do negócio. Esse é um ponto legal de tocar, Simone, porque eu vejo pessoas colocarem negócios e muitas vezes quererem desistir do negócio, sendo que muitas vezes aquele negócio ele tem um potencial muito grande. Sim. E muitas vezes demora 1 ano e meio, 2 anos, às vezes 4, 5 anos para o negócio bom estourar, né? Demorou muito, demorou mais do que isso, porque eu não dava foco. Sim. Entendeu? E aí, em 2015, eu precisei. Eu tive que dar foco por necessidade mesmo. Sim. Porque aí eu optei ficar pela Farmapel. Não sei se tá certo ou não fazer as coisas com o coração e não com a razão. Porque ali realmente eu decidi pela emoção. Porque era algo que eu gostava de trabalhar. Sim. E eu pensei, eu prefiro passar minha vida trabalhando com algo que eu goste do que... Com certeza. Inclusive, ontem eu estava pesquisando, lá nos Estados Unidos, 80% dos empregos, os profissionais não gostam dos seus empregos, das suas profissões. 80%. Então, somente 20% das pessoas vão para o trabalho porque eles amam fazer o que fazem. E nada melhor do que você trabalhar com o que você Exatamente. ama. Porque eu, particularmente, quando eu estou trabalhando, não gosto, eu nem olho o tempo passar. Eu devo me irritar se me atrapalharem. Pois é. Se Porque me é cobrarem. uma coisa que a pessoa ama, que a pessoa faz por amor, então as coisas fluem muito mais rápido. Eu gosto muito de trabalhar. Na verdade, assim, trabalho pra mim, eu digo que é o único vício que eu tenho. Pois Eu é, e as esqueço, às pessoas não vezes, entendem. Às vezes, assim, as pessoas não entendem por que eu gosto de ir para curso, por que eu gosto de ir para congresso. Ali, pra mim, quando eu vou para a Consulfarma, que é um congresso de farmácia de manipulação, que é o maior da América Latina, parece que eu tô indo pra Disney, sério. Sim. Eu fico deslumbrada ali. E as pessoas não conseguem acreditar que eu tô indo para ali feliz. É. Acha que é trabalho, que é algo muito desgastante, Eu digo, cansativo. é. Cansativo mas cansativo fisicamente. Mas é muito legal. Eu digo muitas vezes que pra gente que gosta muito de trabalhar, né, a gente que é empreendedor, empresário, que trabalha muito, quando a gente vai para eventos como esse, pra nós, na verdade, é como se fosse o nosso lazer, né? Porque conectar com as pessoas é um negócio que dá muita satisfação. Né? Inclusive, hoje eu vou mais pelo network mesmo do que pelos próprios perfeito. cursos. Com certeza. E André sempre fala que às vezes acontece algum probleminha durante o dia, a pessoa fica um pouco estressada, mas quando a gente vem pro podcast é um momento de lazer. É um momento que a gente... Um podcast pra mim é um lazer. Porque isso aqui que a gente tá fazendo agora, pra mim, é algo assim que me traz satisfação. Sim. Eu acho que empresários, né, empreendedores, Simone, eles precisam ser apaixonados por pessoas, porque nós somos líderes, né? Sim. E nós precisamos extrair o melhor das pessoas. Então, se a gente não tiver esse sentimento dentro da gente, a gente não vai conseguir movimentar a economia da forma que a gente movimenta. Com E certeza. eu estava ontem justamente falando numa live no meu Instagram, junto com o nosso amigo Francivaldo, que hoje quem movimenta a riqueza no país somos nós, né? Hoje quem movimenta todas as ações sociais que são possíveis de ser implementadas no país somos nós, porque é o empresário que gera riqueza, é o empresário Sim. que gera empregos, é o empresário que faz com que as pessoas tenham renda e possam consumir os produtos e serviços que são ofertados no mercado, né? Sim. E muitas vezes o governo não nos dá esse apoio, porque a gente tem uma carga tributária muito pesada e eles ainda querem fazer reformas que vão achatar ainda mais a nossa margem de lucro. Então, assim, a gente tem uma vida muito desafiadora, né? Muito demais. Todo dia é uma novidade, né? Eu fico falando muitas vezes, eu digo, rapaz, a gente carrega um risco gigante nas nossas costas e a gente ainda muitas vezes tem que aguentar tanta coisa, né? É carga tributária, muitas vezes é funcionário que não tem uma mentalidade conectada com o projeto, muitas vezes é a dificuldade do dia a dia, né? Por exemplo, no caso das mulheres de serem mães e conciliarem, né? É um dos maiores essa desafios, realidade. né? Poxa, eu preciso ter tempo pro meu filho, eu preciso ter tempo para cuidar da minha casa, Ainda eu preciso tem que se ter tempo cuidar. para viajar. Pois é, por isso que eu vejo que hoje, né, até um dos pontos que eu acho que são extremamente fortes para eu ver um grande potencial na Farmapel, hoje o autocuidado ele é fundamental na vida dessas pessoas que estão vivendo essa dinâmica tão pressionada, tão difícil, né? Sim, sim, com certeza. E era isso que já me encantava na época, né, quando eu optei por ficar com a Farmapel, só que para mim foi o momento mais desafiador da minha vida, porque eu sempre fiquei por trás dos bastidores, por ser contadora.
Eu sempre ficava muito no administrativo financeiro, não era comercial. Eu nunca imaginei que eu fosse vender um dia. Tu tocou num ponto que pra mim é legal ouvir isso de ti, porque assim, a visão que eu tenho sobre você é que você é uma pessoa extremamente conectada com o comercial. Hoje. Vou lhe dizer por quê. Porque, por exemplo, tu tocou aqui num ponto, alguns pontos tu toca que pra mim eles fazem muito sentido. Por exemplo, quando tu falaste lá do teu início, de tudo bem basicão e tal, hoje eu vejo que tu faz coisas com muito carinho, Sim, muito bem muito exigente. elaboradas, né? Tem aquela preocupação em levar um sentimento pro teu parceiro, pro teu cliente, de eles se sentirem especiais, né? Sim. E eu acho que isso vem muito da história. Hoje tu me contando a história, né? Contando para nós aqui e para os convidados aí que estão aí assistindo a gente, faz total sentido entender isso, né? Sim, Então, na época eu queria ter uma estrutura melhor na Microlins, mas eu não tinha mais de onde tirar, eu já vendido carro, tudo. Então não tinha mais. Claro que eu queria trocar o piso, que eu queria trocar o teto, tudo, mas não tinha mais. Então eu tive que esperar entrar capital para poder fazer a reforma, né? E é isso que eu vejo, tipo, poxa, agora eu tô bem, o negócio tá dando certo, já tô aí há 17 anos no mercado, hoje eu faço o melhor, porque eu sei que eu faço com amor, é isso que eu vejo. Por isso que eu te falei que hoje eu comecei o podcast falando de amor, porque eu vejo nas tuas palestras, né, que você fala muito quando você vai lá falar sobre sua mentoria e etc, você toca nessa palavra, o amor. Eu uso até muito aquela frase de Confúcio: escolha um trabalho que você ame, que você nunca precisará trabalhar um dia na sua vida. Perfeito. Que realmente é o que eu vivo. E nessa época que eu tive que começar a vender por necessidade, eu comecei a fazer algo que eu odiava. Porque eu tive que ter uma conversa, na verdade, antes disso, né, eu tive que ter uma conversa com meus filhos e cheguei a mostrar a realidade para eles. É o seguinte: a partir de agora, a gente não tem condição de comprar nada. Nenhuma blusa, nenhuma caneta, nada. Não me peçam nada, porque eu não vou ter condição de comprar. E eu vou ficar muito triste se vocês me pedirem. A Perim tinha 9, a Vitória tinha 12. E eu não vou poder comprar. Mas eu garanto para vocês que em um ano eu vou voltar a dar o mesmo padrão de vida que vocês tinham até então. E aí eu comecei. E aí quando eu prometo, acho que a palavra vale mais do que contrato, vale mais de qualquer coisa. Aquilo vira ainda mais para os meus filhos, né? Horizonte, né? Exatamente. Ainda mais para eles. E aí eu comecei a ter que vender. E como que eu ia vender se eu nunca nem tinha estudado venda, nem sabia que eu sabia, nem imaginava que eu ia saber vender. E aí eu comecei pela parte que ia me trazer cliente mais rápido, que é a parte de visitação médica. Sim. Só que eu não era daqui, eu não conhecia os médicos, eu não era farmacêutica, então tinha todas as desculpas para eu achar que eu não seria boa como visitadora. E essa é a estratégia que mais funciona, aquela que está conectada com a necessidade. Exatamente. Então, no momento que você vê a necessidade, cara, você tem que ser assertivo. E tu falou uma coisa que, assim, a gente usa muito nas mentorias hoje em dia, né? Que é justamente mostrar, por exemplo, eu estava numa reunião ontem com uma mentorada lá do escritório e tudo, e aí é uma mentoria individual. Sim. E aí eu conversando com ela, ela falou: André, esse é o meu foco. Ela já tem uma estrutura, ela já tem uma presença no mercado, tem um nome. Eu disse: cara, eu não concordo. Mas por quê? Eu disse: porque eu acho fraco. Aí ela deu aquele choque, né? Se incomodou. Mas por quê? Porque a gente precisa provocar a pessoa, mesmo que ela se posicione e diga: não, eu quero realmente focar nisso aqui. Ela precisa entender qual é a dinâmica dos produtos e serviços que ela vai estar vendendo, para ela saber de fato. Se ela está precisando de dinheiro, eu não posso focar naquilo que eu vou vender de uma maneira lenta. Eu tenho que focar naquilo que eu vou vender de uma forma rápida. Porque senão eu não consigo fazer a manutenção da necessidade de caixa do meu negócio. Sim. E aí muitas vezes as pessoas que não são da área financeira, elas focam na ideologia, focam em organizar internamente, mas sem venda não adianta estar organizado. O caixa é o rei. O caixa é o rei do negócio. Se eu não faço capital para poder girar o meu negócio, se eu não faço capital para investir e escalar o meu negócio, eu saio do jogo. Sim. Empresa que não vende, quebra. E vale ressaltar que uma das principais soft skills, uma das principais habilidades comportamentais do profissional é a habilidade de vender. Sim. O profissional que não vender, ele está suscetível a até falir, né? A empresa que não vende, ela é uma empresa que é como se fosse um carro sem motor. E algumas pessoas até se ofendem quando recebem esse feedback. Olha, tu precisa vender. O Robert Kiyosaki, que é o autor do livro, ele é autor do livro Pai Rico e Pai Pobre. Ele foi dar um conselho para uma mulher que era uma grande escritora. Ela trouxe para ele um livro, toda feliz: Robert, olha meu livro. Ele leu o livro: nossa, teu livro é maravilhoso.
E ela perguntou, mas só que ele não vende, o teu é maravilhoso, o teu é um best-seller e tal. Aí ele falou, tu quer mesmo um feedback? Ela, quero, tô preparada. Aí ele falou, e ela era psicóloga, ele falou, você precisa virar uma vendedora. Automaticamente a mulher ficou chateada, insultou ele, disse, tu tá me insultando, eu sou uma psicóloga formada em Harvard, tu tá dizendo que eu tenho que ser uma vendedora. Ou seja, a profissão de vendedor é uma profissão muito pejorativa para muitas pessoas. Muitas pessoas, elas enchem a boca para falar que é médica, que é advogado, que é isso, aquilo, outro empresário, mas quando se trata de vendedor, as pessoas elas não gostam muito desse termo. E aí ele falou que isso que ela precisava fazer para que ela pudesse ter sucesso. Então essa habilidade de venda que você desenvolveu, Sim. ela com certeza é pré-determinante para o teu sucesso. Sim, e aí foi o boom da Farmapele, foi nesse ano de 2015, porque eu comecei a visitar, e eu amo o desafio, né? Peguei assim os médicos mais difíceis. Lá dentro. Sim. E aí eu começava a estudar aquilo que eu ia falar, dependendo da especialidade. Então, assim, quando eu chegava na visita, a pessoa nem imaginava que eu tava com frio na barriga, que eu não gostava de fazer aquilo, que eu não sabia, que eu nunca tinha feito, nem imaginava. Você tem uma boa oratória, né? Isso te ajudou bastante. Eu estudava para passar essa segurança também, né? Sim. E aí eu visitava. E aí, quando mas eu via... tu treinava assim, falando assim por dentro e tal? Como é que tu treinava? Não, eu estudava. Que a gente gosta dos detalhes. Nessa época, assim, era necessidade. Então, assim, tipo, eu tinha que ser rápida. Sim. Aí eu sempre fui boa de relacionamento, mas eu não visitava. Eu tinha vergonha de visitar, eu achava que eu tava pedindo favor. Sim. E aí eu comecei a visitar, e quando eu via que chegava a receita, eu começava a me empolgar. Aí eu estudava, visitava outro, e aí chegava a receita também. E aí foi engrenando. E paralelamente a isso, eu ficava também no balcão, porque eu ficava vendo se as receitas estavam chegando, como é que o pessoal estava vendendo, sendo que eu nunca tinha vendido em balcão. Sim. E aí eu me cobrava para poder dar exemplo para os meus funcionários. Sim. E eu sempre me cobrei isso. Liderar pelo exemplo. Exatamente. Perfeito. E aí agora eu vou ter que fechar essa venda. Aí meus funcionários, não adianta a senhora perder tempo com aquele cliente que ele vem aqui, pergunta e nunca fecha nada. Só que aí eu queria desafio mesmo. Aí eu ia lá, conversava, escutava. Às vezes o cliente, ele só quer alguém que discute. Perfeito. E aí, quanto mais eu escutava, mais eu sentia qual era a dor dele e mais era... E assim, quando você escuta, você consegue ser mais assertivo. É porque você consegue fazer o rapport, né, que a gente chama. Você consegue vender para ele o que realmente vai solucionar o problema dele. Perfeito. E ele vai te comprar também pela gratidão que tu gerou nele por tu ter escutado ele. Porque muitas vezes, como tu acabou de falar, a pessoa vai lá porque ela tá carente. Ainda mais era um senhor, eu lembro que era um senhor, uma senhora também, que sempre me mandava me chamar lá dentro quando eu não tava. Sim. E aí eu ia fechava a venda. Então, o pessoal já ficava assim, né? Nossa, ela conseguiu vender para esse senhor. Sim. E aí virava cliente fiel e voltava e pedia para me chamar, achava que eu era vendedora lá. Sim. E pedia para me chamar lá dentro. E aí, assim, eu acredito que eu tenha feito também com os prescritores, com os médicos. Porque a maioria dos propagandistas chegam vomitando, assim, decorado, tudo falando só a parte técnica. Só que o médico não quer saber isso. O médico, ele quer saber, a gente tem que escutar quais são as dores. O que o paciente dele precisa, qual é o medicamento que ele ainda não tem no mercado. Então, eu já levava as associações que ele poderia estar prescrevendo para aquele paciente. Então, colocava coisas que ele não conhecia ainda. Então, eu não chegava lá só falando da parte técnica, porque não é isso que o médico quer. Propagandista, ele recebe quantos por dia? Sim. Falando da mesma substância de todas as farmácias. Já tinha farmácia muito mais antiga aqui na época. E não existe ainda. E aí tinha que enfrentar a concorrência. Então, eu chegava realmente escutando muito para poder oferecer o melhor produto, né? E aí acontecia isso, de chegando as receitas, e eu lembro que eu fui para esse primeiro congresso, foi esse ano de 2015, eu nunca tinha ido, porque eu achava que eu não era farmacêutica, eu não precisava ir para o congresso. E aí eu fui para essa minha primeira Consulfarma, eu fui com milhas da minha ex-sogra, Bancobras do meu pai, e assim eu fui para a primeira Consulfarma, porque não tinha dinheiro para comprar nada. E quando foi menos de um ano, eu já tinha dobrado o faturamento. Show de bola. E aí eu já comecei, antes de um ano, já comecei a comprar as coisas para os meus meninos, com um ano a gente já estava viajando aqui por perto. E aí, realmente, eu cumpri com minha palavra com eles, né? Hoje em dia, o faturamento já multiplicou por mais de 10. E hoje em dia, o que eu mais odiava é o que eu mais gosto de fazer, que é a parte de visitação. A gente estava até conversando que ontem eu estava com jantar com alguns médicos, né? Sim. Que são realmente, já viraram amigos. Sim. A gente sempre fala sobre isso, inclusive o nosso evento do dia 24 é sobre isso. Tudo é conexão.
Tudo é ambiência, tudo é você estar perto de pessoas que possam te dar um insight, que possam te dar uma ideia. O Napoleão Hill sempre fala isso, né? Quem pensa enriquece. Sim, então, às entendi. vezes, o contato que você tem com o André, 1 hora de relógio, o André vai fazer isso aqui, ó. Te dar um insight. E aquele insight vai fazer todo sentido para o desenvolvimento da tua empresa. Foi o que aconteceu quando você foi para o evento. Mesmo sem se sentir merecedora por não ser farmacêutica, lá naquele evento você teve vários insights que melhoraram as vendas, que conseguiu melhorar o voltei negócio. de lá com outra visão, Mas completamente. eu gosto dos detalhes. Me conta, quando tu chegou lá, que tu falou que era contadora, que tava numa convenção só de farmacêutico, pessoal, o que achou disso? Acho que eu nem cheguei a falar que eu era contadora, porque eu já estava estudando tanto essa parte de substância, que até pouco tempo eu recebia parabéns dos médicos no dia do farmacêutico. Muita gente acha que eu sou farmacêutica. Acho que pelo... Polêmica, Simone Menezes, ela é contadora. Hoje em dia já sabem, né, de tanto eu falar em palestra e tudo, mas até pouco tempo eu recebia parabéns no dia do farmacêutico, pelos fornecedores, pelos médicos. Tu não é farmacêutica de diploma, mas é tacitamente, né? Tu adquiriu essa expertise de baseada. E eu na acho que a contabilidade experiência, me ajudou muito, viu, nessa parte comercial. Ah, com certeza. Porque, às vezes, o farmacêutico ele se preocupa muito com a parte técnica e fica muito focado só no laboratório. mas esse é o mal de muitas empresas, né? Porque, assim, a maioria dos negócios, eles começam porque uma pessoa é boa tecnicamente naquilo que ela faz Sim. e ela prospera. Mas muitas vezes o grande desafio está no entorno, que à medida que a empresa cresce, eu conseguir adquirir essas expertises, essas habilidades para eu poder, de fato, conseguir prosperar o meu negócio. E também tem aquela questão de muitas vezes eu não trago os especialistas, né? Porque isso é uma cultura muito maranhense. Tem alguns que investem mesmo em capital humano. Mas aqui no Maranhão eu vejo uma restrição muito grande para investir em bons profissionais. Tanto as empresas de grande porte como as empresas de pequeno porte. Aquelas que estão investindo estão se diferenciando. Sim. Porque realmente o capital humano ele tem um total peso para escalonar uma operação, né? E aí, assim, né, baseado na tua história, o que eu vejo que tu tem procurado focar bastante na parte da educação. Sim. O que realmente, na minha percepção, óbvio que eu estou vendo superficialmente de fora, mas a percepção é a imagem, né, que hoje a Simone passa pra gente que conhece um pouco da história da Simone, das redes sociais e do movimento que ela vem fazendo aí no mercado, é que realmente você tem buscado essa educação para ser um diferencial na sua vida e na sua contribuição. Sim. Eu vejo que hoje tu já está preocupada com o legado. Sim. Né? O que eu vou deixar aqui, né? O que eu vou derramar para essa galera. E isso eu acho que é uma coisa de muito valor, né? No início, né, eu estudava muito essa parte técnica, a parte de substância, a parte de legislação. Hoje o que eu mais estudo é a parte de comportamento humano, parte de gestão, liderança. Próxima semana até, eu te falei que eu ia estar viajando, que eu vou para aquela imersão do Marcos Marques. Show. Acelerador empresarial. Eu não vou falar o que eu falei da última vez, que isso é polêmico. Tá. Então, assim, ano passado eu terminei minha formação em coach. Quando eu comecei o curso, foi para minha vida mesmo, não foi para exercer a profissão. Claro que eu acho muito importante, eu tenho um coach também, que, no caso, eu sou a coach, né? Eu acho importante porque te estica, sabe, assim, te exige. A gente precisa, né, ser puxado para estar sempre... Sai da zona de conforto. Né? E aí eu fiz toda a formação, fui pro Intercoach em Orlando, e sempre busquei fazer o máximo, né? Se é para ser coach, vamos até o topo. Então, eu estudei tudo, não exerço a profissão, mas eu acho que ela me ajuda muito. Não só na empresa, mas em casa, relacionamento, filhos, você passa a entender melhor as outras pessoas. Quando você entende de perfil comportamental. Dominante, influente, conforme, você já deve saber o que eu sou, né? Então, eu acredito que dominante e influente. Influente dominante, o I na frente. Sim. Então é muito bom, porque eu não tinha paciência, ainda continuo trabalhando essa questão da paciência, mas eu não tinha paciência com pessoas lentas, com funcionários. Até descobrir que cada um tem um perfil, e né? cada setor precisa de um perfil diferente. Perfeito. Então, eu preciso contratar pessoas, por exemplo, para o laboratório, pessoas para o financeiro, que me complementem.
Não adianta me jogar no laboratório no financeiro, porque eu vou ficar agoniada. Então, eu coloco pessoas conformes, estáveis para trabalhar nesse setor. Trato pessoas muito boas no financeiro para me dar esse suporte, porque é uma área que hoje eu não gosto mais. É mesmo? Eu já gosto do comercial. Pois é, acho que a área melhor que tem dentro da empresa é a financeira. Não, eu entendo muito rápido. Não, eu percebi que tu entende. Quando me apresentam os dados e tudo, eu entendo, mas não é aquela coisa que eu quero. Se precisar, eu vou e faço. Amor. Hoje tu tem um financeiro interno ou tu terceiriza? Tem interno e tem um consultor que faz as minhas reuniões mensais, que me mostra todos os dados, tudo. Onde é que eu preciso cortar custo, qual é a margem de lucro que está dando. Show. Aí ele me faz toda essa demonstração, né? A minha funcionária interna passa todos os dados para eles, todos os relatórios, e ele me mostra o geral. Porque hoje em dia assim, você fica muito focado no comercial, não tem como ficar com detalhes, aí tem que colocar pessoas realmente para fazer, você não vai dar conta de tudo. E eu tinha essa dificuldade de delegar, mas eu precisei, porque senão eu não ia crescer. Então eu precisei delegar. Delegar é muito essencial. Aí precisei descentralizar, eu achava que só eu conseguia fazer as coisas bem feitas, então precisa delegar muita coisa, né? Eu acho interessante da questão do coaching, dessa formação, é o autoconhecimento. Sim. Eu acho que é uma das partes mais essenciais, porque nós muitas vezes temos uma imagem distorcida nossa e a gente tá perdendo pessoas, tá tendo muito turnover na empresa, pessoas entram, pessoas saem, a gente só culpa as pessoas e nós nunca conseguimos olhar no espelho e culpar a nós mesmos. A gente terceiriza o nosso fracasso em alguma área, a gente nunca tem aquela autoconsciência, nunca tem a autorresponsabilização. A gente diz, não, o culpado foi João, o culpado foi Pedro, o culpado foi Joana, foi Maria, porque a empresa está assim, mas nunca se auto-intitula como responsável. Sim. E eu acho que essa formação que você fez é essencial para a gente se encontrar, se concentrar no nosso propósito, isso é muito interessante. Sim, essa autorresponsabilidade. Eu não suporto errar, né? Mas eu fico indignada quando é um erro meu. Claro que quando é dos outros, sendo da empresa, eu tenho que responder pelos funcionários, tudo, eu acabo tendo que assumir, né? Mas é muito ruim, assim, acho que pelo meu perfil, eu não gosto de jeito nenhum. Mas acontece, né? E o jeito é a gente aprender com eles. Por isso que existem as mentorias, né? Para evitar que a gente passe por isso. E sem falar que a gente tem que ter muita humildade pra gente... Eu não digo nem evitar, assim, eu digo que a mentoria, ela é muito... Ela abre horizontes mais seguros. Sim. Porque a vida do empresário, muitas vezes, a gente tem que correr risco. E muitas vezes a gente lida com a incerteza também. Sim. E tomar decisão é difícil, né? Hoje, assim, eu participei de muitos conselhos, né? De empresas de grande porte. Então, hoje eu digo que todo empresário, ele precisa de um amigo para ajudar ele a tomar decisão. Principalmente se ele não tiver sócio, né? Então, eu digo que hoje a consultoria, a mentoria, ela pode ser esse complemento de uma empresa que ela não tem um nível sofisticado de governança, mas que o empresário ele precisa tomar decisões importantes e às vezes é bom ter uma pessoa que tem experiência em processos de tomada de decisão estratégica. E uma pessoa que vai te dar esse suporte de forma correta, do que você escutar um amigo que não tem nada a ver com a área, amigo, família. E aí na mentoria você escuta pessoas que realmente estão trabalhando naquilo, exatamente. Que foram preparadas para ter a expertise para te o direcionar suporte que dá, né? Que você precisa. Sem estar escutando de pessoas que não são da área. É importante, né, ser um profissional que trabalhe com dados também, né? Porque muitas vezes para você direcionar, você tem que ter uma base de dados, você tem que entender de inovação, porque muitas vezes, né, pessoas que não inovam no seu negócio, a tendência é que os clientes comecem a perder o interesse por aquela marca. E aí começa a surgir os concorrentes. Isso, e então aí tem que estar sempre o mercado inovando. vai engolindo, né, esse perfil de empresário. E muitas vezes ele acaba não entendendo por quê. Ele fica meio míope em relação a qual o movimento que ele tem que fazer, né? E que está tanto lá dentro que às vezes não enxerga mais. Isso. Né? Eu tenho uma pergunta aqui um pouco profunda, que vai ligar diretamente com o coração. Eita. Qual é o teu propósito maior? Qual é o teu porquê? Por que você é empresária? Por que você empreende? Qual é o teu propósito? Bom, eu sempre me preocupei muito de dar exemplo para os meus filhos. Claro que com uma vida financeira muito boa, eu gosto de coisa boa, mas principalmente por mostrar para eles que é possível isso fazendo aquilo que você gosta. Então, por exemplo, hoje com a farmácia, eu cheguei
o que eu mais gosto ali é, claro que a lucratividade e tudo, mas é muito bom o contato que eu tenho com as pessoas ali, já me deu tantos amigos, sabe? E ver também os clientes mudar a qualidade de vida com uma receita, por exemplo, personalizada. Aquilo ali me encanta demais. Ver mudar. A pessoa entra de um jeito, a autoestima muda, daqui a um mês a pessoa está diferente, qualidade de vida. Então, todo esse meio saúde, saúde física, saúde mental, isso tudo é muito envolvente. E é muito bacana ver todo esse complexo, né? O prescritor, o cliente, a farmácia, mudando qualidade de vida, todo mundo, assim, procurando o mesmo sentido nas coisas. Eu tenho uma visão muito parecida com a tua, Simone, em relação a isso aí. E assim, até uma percepção própria. Eu diria que isso aqui não é técnico, é uma opinião pessoal mesmo. Eu vejo que as pessoas que entendem que a chave e o segredo da vida está nas outras pessoas, no nível de qualidade que a gente consegue exercer nessa relação que a gente vai fazendo, né, com o próximo, as pessoas começam a perceber realmente qual é o segredo de estar aqui na Terra. Foi até uma das coisas que eu falei hoje pela manhã no meu Instagram, que quando a gente se conecta com esse propósito, ou seja, de amar pessoas, e a gente pode amar as pessoas através do nosso ofício, derramando para elas aquilo que a gente sabe, aquilo que gera valor para elas no dia a dia, né? Que foi o que tu acabou de falar de uma forma diferente, levando para o teu contexto, para a tua realidade de negócio. Eu acho que isso é o que faz a gente prosperar na vida, porque quando tu atinge essa consciência, o universo te devolve isso em crescimento. Sim, porque muita coisa é destrancada, assim, de muita crença ruim que a pessoa tem na vida, porque todos nós, a gente carrega um monte de crença que nos limitam ao longo da vida, né? Principalmente as que vêm de origem familiar, porque muitas vezes, por exemplo, a gente vem daquilo que o nosso pai quer que a gente construa, do que a nossa mãe quer que a gente construa. É aquilo, não é o seu sonho, né? É o sonho deles. E muitas vezes também você está acostumado a ouvir coisas que não te impulsionam, mas que te encolhem, né? Tipo assim, a gente vê muitas pessoas que vêm de ambientes onde a relação com os pais não é ajustada, não é equilibrada, isso tem uma repercussão, uma consequência muito ruim para o crescimento dessas pessoas. E aí as pessoas precisam passar por vários processos terapêuticos para quebrar padrões familiares e se conectar realmente com um propósito que vá gerar valor para essa pessoa. Né? Então, eu reforço aqui o que eu falei da minha opinião pessoal, que a minha opinião pessoal hoje é a chave do crescimento está nas pessoas, né? Por isso que o networking hoje é algo que é poderosíssimo, né? Se você for para São Paulo para um grande evento, você vai ouvir essa palavra networking. Se você for para os Estados Unidos para um grande evento, você vai ouvir essa palavra networking. Se você for para a Europa, para qualquer evento de business que tiver lá, você vai ouvir essa palavra networking. Por quê? Porque as grandes ascensões de grandes corporações ou de grandes executivos ou de grandes empresários foram pessoas que realmente entenderam que o segredo está no gerir pessoas, extrair das pessoas o seu melhor, inspirar essas pessoas através de histórias inspiradoras. Por isso que existe esse podcast aqui hoje. Por isso que pessoas como você vêm no nosso podcast. Porque nós assumimos esse compromisso com a sociedade maranhense de levar informação, de levar inspiração, de levar propósito. Descubra o seu propósito. Acesse as pessoas. Saiba que todo mundo tem defeitos e qualidades. E não exclua as pessoas pelo defeito que elas têm. Apenas aprenda a conviver com a diversidade. Isso é um ponto muito importante hoje. Por que eu estou falando disso? Porque eu sei que hoje você faz um trabalho direcionado para as mulheres. E eu acho que é de extrema importância você trazer o desafio da mulher aqui para a mesa. Falar para a mulher empreendedora, para a mulher empresária, que lá atrás, né, a Simone de 15, 20 anos atrás, que hoje está ali te assistindo, né, o que ela pode fazer, qual é o sentimento que ela pode nutrir, o que ela pode colocar de intensidade naquilo que cresce cada vez mais dentro dela e transformar essa ideia e esse sentimento numa ação de verdade. Porque ideias sem ação não geram valor, não mudam vidas. Verdade. Né?
Bom, o que eu posso dizer é que a Simone de 15, 10 anos atrás, com certeza é muito diferente da Simone de hoje. Eu tive que mudar muito a minha mentalidade. Não só adquirir muito conhecimento, lógico, mas mudar muito a mentalidade, mudar atitudes, comportamentos, pessoas que eu andava, que eu precisei deixar de andar, outras que eu passei a andar. Por exemplo, eu não consigo mais ficar perto de algumas pessoas que são negativas, por exemplo. Não consigo, não é nem, eu não quero porque vai fazer mal. Não, eu realmente não consigo. Mas sabe o que é isso? Frequência. A nossa frequência, e aí eu te falo porque eu já vivo isso, e para mim tá muito claro na minha visão, é a frequência. Quando a gente está numa frequência elevada e boa, e aí isso reverbera na nossa vida através da prosperidade, e hoje por tu ser uma mulher próspera, tu pode ter certeza que tu tá numa frequência que realmente é uma frequência boa, a gente não consegue, é como se fosse aquela cola que bate, mas não gruda. Então aquela pessoa que é negativa, ela não gruda. Aquelas que se vitimizam, que procrastinam, isso eu não consigo mais, sabe? E antigamente eu fazia isso de forma amadora. Sim. Às vezes, a pessoa queria estar comigo para algum ambiente e eu ia me saindo sem saber o motivo. Eu não conseguia, porque eu acho que num bate-papo, numa conversa, seja de trabalho ou não, você tem que estar, não só interesse financeiro, não é isso? Intelectualmente, culturalmente, tem que estar agregando em algo. Energia, uma pessoa que leva o astral para cima, tem que estar agregando em algo. Não estou falando só de financeiro, não. Se não tiver isso, tem que ser interessante. Se for uma conversa fútil, uma conversa para baixo, que se vitimiza, para que eu vou ficar perto de uma pessoa assim? Não me agrega em nada. Sim. Nem espiritualmente, nem energicamente, nada. E vale ressaltar que nós somos a média das pessoas que nós andamos, isso. né? Nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos e convivemos. Os nossos pais já diziam, meu filho, diz com quem tu anda, que eu direi quem tu és, né? Sim. Se tu andares com pessoas tolas, tu vai acabar pior do que elas. Contamina. E isso é tão sério que eu estava estudando um livro que é Os Segredos da Mente Milionária recentemente, e ele falou algo que eu achei interessante. Ele falou assim, quando você murmura, quando você fala mal de alguém, isso é como se fosse um ímã que atrai maldições. Ele falou desse jeito. Eu fiquei assim, eu li, eu reli, eu fiquei, cara, é verdade. Pode perceber, quando uma pessoa fica falando mal das outras, fica falando, murmurando, se vitimizando, ele vai atraindo coisas negativas. Mas e pessoas bíblico. E pessoas de sucesso, pessoas de sucesso, eles não falam de mal das pessoas, eles falam de ideias. A gente sentar numa mesa de pessoas bem-sucedidas, todas vão estar falando de ideias. André, por exemplo, quando o André me conheceu, eu estava a um nível de início, na verdade, né? Em outra cidade, ele olhou para mim e falou, eu vou te dar oportunidade. Então, assim, uma pessoa de sucesso, ele não vai te tirar a tua força, ele não vai te diminuir, ele vai te ajudar, ele vai te colocar numa frequência maior, porque eu sempre falo também uma coisa que vale ressaltar aqui nesse momento. O network é 3 partes. Um terço é pessoas que você vai ajudar, o outro terço é pessoas que estão no seu mesmo nível de frequência, e o outro terço é pessoas que você vai se conectar, que você vai gerar valor e que, consequentemente, vão abrir portas um para o outro. Então, são 3 níveis de network. E quando o André me conheceu, eu estava no nível abaixo, ele chegou, bora comigo, senhor. Vou te ajudar, vou te abrir porta, vamos lá para São Luís, me trouxe para cá. Você também não é daqui. Eu não era daqui, de São Luís. Aí, André me trouxe para essa realidade aqui empresarial. Assim como ele também já tinha gratidão de pessoas terem feito a mesma coisa com ele. Então a vida, como ele falou, resumido, é pessoas. Tudo é pessoas. E eu acho que isso me ajudou muito nessa questão. Todo mundo vê hoje que o meu relacionamento com os prescritores é muito forte. Apesar de eu não estar lá todo dia visitando, mas é muito forte, é muito bom. Porque eu visitava, é claro que eu precisava, eu tinha necessidade financeira, mas eu não via cifrão, sabe? No rosto dos prescritores. Eu sou muito assim, sabe, Simone? E assim, eu vejo muito isso que tu tá falando, né, na tua relação com o Isaac. Que eu vejo assim, como o Isaac fala de você, eu vejo que não é como se ele estivesse falando de uma pessoa que está ali querendo cumprir um papel profissional ali junto com ele. Eu vejo que ele fala mesmo de uma maneira como ele te tem como uma parceira mesmo próxima. É uma confiança, né, sabe? Que eu consegui isso de uma forma muito natural. E aqui é uma pergunta interessante até para os nossos telespectadores aqui do podcast. Se tu fosse dar aqui um passo a passo de como você conquistar a pessoa e transformá-la em um amigo,
Porque tem até um livro que é do Dale Carnegie, um livro famoso. Ah, eu li com 17 anos esse livro. Pois é, então, Como fazer amigos e pois influenciar é, pessoas. justamente. Eu fiz o curso dele também. Então, e tá aí, então tem uma pessoa com mais propriedade do mundo para É falar. muito bom esse livro. Como é Esse que- livro ensina muito sobre, Cara, sobre conexão, né? É. E assim, hoje eu vejo, né? Eu falo muito para minha esposa que eu digo para ela, eu digo, Laísa, a gente vai pra rua, a gente não faz um amigo, mas quando a gente sai com nossos cachorros, parece que todo mundo quer conversar com a gente. Porque, tipo assim, a conclusão que eu tive é as pessoas gostam mais dos bichos do que dos humanos. Mas é impressionante isso, porque assim, eu sou um cara apaixonado pela vida, né? Eu tive uma experiência, eu morei fora do Brasil, e não foi só uma vez, foi mais de uma vez. Eu morei em vários lugares. E eu via as pessoas terem o prazer de sair na rua e conversarem com as outras pessoas. E eu faço questão disso hoje em dia, mas eu vejo que aqui é muito assim, é cada um no seu quadrado, né? Você mora às vezes num prédio, você não conhece assim nem 3 ou 4 famílias. Só se encontra no elevador. Né? E é só oi, tchau, tudo bom? Então assim, eu sou um cara que defende essa bandeira. A gente precisa, né, ser feliz, sentir que a gente precisa expandir Sim. o que a gente é para quem está próximo a nós, né? É. Essa situação que o Gustavo falou, André disse que ia me dar a oportunidade. Cara, a vida é feita disso. A vida é feita disso. E nunca queira que as pessoas não te superem, não. Trabalhe para que as pessoas que estão ao seu redor elas possam te superar. Sim. Porque você Eu quero que elas cresçam mesmo. é a liderança daquelas pessoas. E se você puder inspirar vidas e aquelas pessoas puderem crescer, obviamente sempre com muitos princípios, honestidade, trocas e etc e tal, isso é um cumprimento de uma missão aqui na Terra. Sim. E é o que eu digo muitas vezes. Olha, as ferramentas que nós recebemos pela humanidade, pelo universo, são ferramentas que Deus nos dá para administrar, assim como o dinheiro. Sim. O dinheiro é uma ferramenta que nós administramos. E quando ela chega para nós, a gente quer fazer o quê? Administrar de uma maneira que a gente cresça, né? Quem tem o pensamento positivo. Sim. E a gente consegue crescer como? Potencializando a vida de outras pessoas. Exatamente. Né? Aí a gente escuta muito, né? Quando é criança, adolescente, dinheiro não traz felicidade. Pobreza também não traz, né? Isso. Então, aí escuta muito, dinheiro, quem tem dinheiro é arrogante. Uma crença limitada. São as Mas crenças sabe assim qual é o ponto? Dinheiro é permissão. É o que eu falo muito hoje. Eu digo, por exemplo, tu é contadora, dona da Farmapele, né? E tu poderia ser dona de uma empresa de montar, sei lá, pneu, boleia de caminhão, supermercado. Tu podia colocar qualquer coisa que ia dar certo. Por quê? Porque tu tem a permissão para crescer, porque tu já acessou uma mentalidade que te permite isso. Agora, existem muitas pessoas que ainda não acessaram essa mentalidade e elas podem botar qualquer coisa que não vai dar certo. Não, eu tenho, assim, ciência mesmo, certeza, que se eu quisesse, tipo, trabalhar contabilidade agora e montar meu escritório, ia dar muito certo. Com certeza, não tenho dúvida disso. Oferecer muito serviço, tudo. Ia dar muito certo, eu ia me adaptar a ser aquela pessoa conforme mesmo dos números, mas eu tenho certeza que ia dar certo. Então, porque assim, tudo que eu me proponho a fazer é fazer com excelência. Sim. Né? Que eu acho que isso daí é o fundamental. E respondendo a minha pergunta, passo a passo para se conectar com uma pessoa e tê-la como amigo e de realmente fazer a conexão forte, porque network não é... Eu acho isso assim tão Network, natural que eu nem sei como falar. Que eu acho pra mim isso flui muito naturalmente. Pois é, porque assim, network não é... Eu sempre falo, network não é só você conectar com essa pessoa. Conectou, conheci, troquei o contato e desconectei. Não. Network é você se conectar e andar junto com aquela pessoa e ser amigo daquela pessoa e servir aquela pessoa. Mas tem pessoas que acabam estragando o network, né? Eu gosto sempre do conceito do rapport. Tem o contato visual, escuta ativa, o sorriso, chamar pelo nome, mas eu acho que vai algo além. Para você se conectar com uma pessoa de verdade, você tem que ser uma pessoa do coração bom, né? Sim. Servir. Eu acho que o servir é o que Jesus deixou para nós. Se nós servirmos o outro com amor, de forma genuína, eu acho que já é um grande começo, né, Simone? Eu acho que você fazendo realmente o bem todos os dias, até nas pequenas coisas do seu dia a dia mesmo, sabe? Não precisa ser aquela pessoa que tá... Eu frequento a igreja, frequento grupos também de leitura de Bíblia e tudo, mas eu acredito que são as nossas atitudes que fazem a pessoa ser boa ou não, as coisas acontecerem para você, porque você tá o tempo todo naquela sintonia do bem.
E respondendo a sua pergunta, eu acredito que você se preocupando genuinamente e sinceramente com a vida da outra pessoa, eu acredito que isso realmente faz com que a pessoa veja que você está preocupado com ela. Algo sincero, E não né? ser algo forçado. Porque eu faço a amizade de uma forma muito natural. Mas eu acredito que seja isso, algo sincero, que você não tá vendo o cifrão naquela pessoa, que você não tá com outros interesses, sabe? E você se preocupar com a vida dela. E, por exemplo, tenho amigos que eu não falo há muito tempo, mas eles sabem que a hora que precisar podem contar comigo. E na própria farmácia, eu fiz muitos amigos assim que já me provaram que realmente são amigos, que não é só o trabalho, que não é só profissional, não é só ganha-ganha. Que realmente se tornaram amigos na farmácia. E isso foi de forma muito natural. Eu sempre tratei pessoas que prescreviam bem pouquinho, médicos iniciantes, pessoas que prescrevem pouco, da mesma forma que eu trato um que prescreve muito. Sim. E às vezes sou muito amiga de uma pessoa que prescreve muito menos do que outro, por exemplo. E é como o André falou no início, né? Que é a bandeira que você levanta também do amor. Amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos, a gente vai fazer de tudo para que aquela pessoa seja uma pessoa bem-sucedida, vai servir aquela pessoa, vai querer o bem daquela pessoa. É o André que ele costuma ver até os olhos das pessoas quando se aproximar dele para saber quem é a pessoa de fato. Sim. E ele é uma pessoa que eu acho interessante porque no olhar você sabe muito bem as intenções. O olhar ele diz muito, né? Às vezes a pessoa até consegue maquiar alguma coisa, mas o olhar ele vai lá no profundo, né? Ele te passa uma confiança ou te passa alguma sensação diferente. E de fato tem pessoas que querem se conectar com as outras só por isso, pelo cifrão. E acaba distanciando. Quando a gente fala de vendas, a gente fala sobre relacionamento. Sim. Venda é isso. Venda é escutar o outro. Quanto mais você escuta, melhor você vende. E também que fala muito no livro, né? Eu não consigo nem imaginar, assim, eu criticando alguém em público, por exemplo. Isso daí não foi nem preciso ler o livro, isso minha mãe já me ensinou. Criticar as pessoas em público, jamais ficar denegrindo alguém no meio de uma roda de conversa, por mais que seja algo descontraído, jamais vou denegrir alguém, assim, em público, fazer gracinha, sabe? Pra colocar a pessoa pra baixo. Tem tanta coisa que eu posso elogiar aquela pessoa. Pra que eu vou falar algo que seja para denegrir, entendeu? Às vezes um simples bom dia, sabe? Uma vez uma pessoa chegou pra mim e falou assim: eu gosto tanto de ti, uma senhora, né? Mas que foi? Não, tu passa aqui pela minha casa, tu dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu nunca nem troquei ideia com a senhorinha, mas ela veio dizer que ela gostava muito de mim, porque eu sempre passava e com muita educação cumprimentava ela. Então, às vezes, é no simples detalhe que você faz que você vai ganhar uma pessoa. Uma simples pergunta: como é que você está? Aí você vai ouvir aquela pessoa. Às vezes é o porteiro do apartamento que você mora, do prédio que você trabalha, você pergunta, você sabe o nome daquela pessoa se sente importante. Sim. Hoje muitas pessoas, às vezes, a gente recebeu aqui algumas pessoas da área da beleza e elas falam assim: muitas pessoas vão no meu consultório, na minha clínica, só para serem ouvidas. Então as pessoas estão carentes, né? Por isso que às vezes as consultas demoram mais, porque o médico hoje em dia, né, tem que ser até psicólogo também, porque tem que escutar. É a pergunta que não quer calar. Hoje, o que a Simone quer? Alavancar o negócio ou ter qualidade de vida? As duas coisas, dá pra fazer os dois. Com a mentoria, quando eu comecei, até falei pra vocês ainda há pouco, né, que eu achava que era algo muito distante. Só que, por exemplo, por que para mulheres? Porque eu vejo assim que as mulheres não acreditam no potencial que elas têm. E fica aquele frio na barriga, aquela dependência. Não que eu não seja a favor do casamento, claro que sim, da família. Mas às vezes ela tá por dependência financeira. E isso não é saudável. Às vezes ela até se submete a muita coisa que ela não se submeteria se ela tivesse uma liberdade financeira. Exatamente. Não é muito melhor ela ter liberdade marido financeira e estar com quem ela quer? Isso. Do que ficar, eu não posso porque vai cair meu padrão de vida, porque eu não sei se eu vou conseguir. Então eu vejo que as mulheres, elas não confiam nelas mesmas. E tem esse medo de não dar certo. Não precisa, eu tô falando de casamento, mas não precisa nem chegar nesse ponto. Mesmo quando a pessoa começa profissionalmente. Elas não acreditam, não sei se as crenças de tudo que escutam. E é por isso que eu resolvi fazer essa mentoria para mulheres, para falar também sobre isso, falar também dos desafios que a gente falou ainda há pouco, que não são, conciliar, né, vida de casa, marido, filhos, trabalho, ainda tem que estar bonita,
ainda tem que ir pra academia, ainda tem que se cuidar. São muitas variáveis. É. Né? E tem que ter qualidade de vida, tem que viajar. E na roda da vida você tem que estar equilibrado. Ainda tem que ter o tempo para servir também, né? Parte também religiosa. Então, é para falar realmente desses desafios, porque a gente sabe que o homem é muito competente na parte de gestão, então dá show. Só que ele não passa, assim, por esses sentimentos que a mulher passa. Tipo, de deixar os filhos quando são crianças ainda. Até porque a evolução, né, tanto cerebral quanto social do homem e da mulher, elas têm uma história diferente, né? E isso tem muito claro naquele livro que até eu costumo dizer que é um livro de aeroporto, aquele Os Homens Fazem Sexo, as Mulheres Fazem Amor, né? Porque ele fala muito da evolução do homem, aquela questão de ser um caçador, de ter que sair nos primórdios para trazer o alimento para dentro de casa e a mulher ficar cuidando ali daquela cultura de subsistência, da plantação, do cuidar dos filhos. Então a nossa mentalidade fluiu de uma maneira diferente, tanto do homem quanto da mulher. Só que o mundo evoluiu muito, né? E aquela divergência de papéis que havia lá atrás hoje não é tão divergente assim. Hoje os homens e as mulheres eles já concorrem pelos mesmos postos de trabalho, pelos mesmos postos de empreendimentos. Então isso tem que ser ressignificado também na cabeça de muitas mulheres e de muitos homens também, porque existem muitos homens machistas que ainda oprimem suas mulheres ou que não querem que elas trabalhem fora de casa, e isso em dias como hoje não é algo que seja aceitável, né? Só que eu tenho um grande sonho, que é uma coisa que eu falo aqui sempre nos podcasts, quando as mulheres que fazem movimentos para mulheres, elas vêm, que eu acho muito importante dentro desses movimentos femininos, a gente falar muito sobre a mulher, ela precisa do homem e o homem precisa da mulher. Isso só precisa ser algo alinhado, que está equilibrado, que é saudável, e aí sim a gente tem uma sinergia muito grande. Eu acho muito importante esse movimento que tu está fazendo com as mulheres, mas não pode ultrapassar o nível do equilíbrio, porque algumas mulheres que não são tão maduras e experientes, elas acabam criando raiva dos homens. Isso não é um sentimento saudável, né? Então a gente tem que sempre trazer... Não, e a vida pessoal, querendo ou não, né? Se você não estiver bem na sua vida pessoal, em casa, com filho, marido, você não vai estar bem na parte profissional. Exato. Tem que estar bem com sua rotina, porque isso, querendo ou não, afeta muito. Sim. É engraçado isso, né? Porque são engrenagens que elas estão no intangível, né? Elas estão no mundo espiritual, mas que quando a gente mexe, tudo reverbera no físico. Verdade. As coisas, elas potencializam, você cresce, a prosperidade vem, você começa a se conectar com muita coisa boa, né? É impressionante isso. Faz parte realmente da mexer com o filho, tira, assim, é algo que realmente me tira um pouco. Eu vejo que tu é uma mãezona, assim, eu vejo pela forma que tu fala, assim, tu é aquela mãe leoa, assim, que meus filhos, pra mim, são a minha vida, né? Então, fala um pouquinho disso, da tua família. O meu filho sempre fala, mãe, por que tu me protege tanto? Tu era muito danada? Eu falei, não, meu filho, porque realmente eu me preocupo. Porque o mais novo é bem mais agitado, que a mais velha é mais responsável. Assim, ela é mais centrada, né? Muito estudiosa. E o mais novo eu preciso estar sempre empurrando e tudo. Eu vou ser empreendedor, porque ele é desenrolado. Esse perfil aí... Ele é. Não, mas assim, super de relacionamento. Ele então já tá fala de uma criança até um idoso, assim, de bom dia, de conversar. Desenrolado. E eu sempre falei pra eles, independente da profissão que vocês escolham, procurem ser o melhor naquilo. Então, Vitória, se tu quiser ser bailarina, seja a melhor naquilo. Seja a bailarina que vai dançar lá no Bolshoi. Exatamente. Né? E tanto que ela tá fazendo medicina e ele começa hoje, né? As aulas de engenharia de software. Show, top. Então, São assim, duas áreas muito promissoras. Eu não influenciei. Acho que talvez a mais velha por ver minhas amizades. Mas... Claro que se tivesse assim, um curso muito ruim, assim, eu acho que eu ia tentar me meter. Mas como foram cursos, né? Sim. Que eu sei que são cursos do futuro. Tudo. E tá no sangue o empreendedorismo, né? Eu até brinco que por mais que às vezes o filho queira se formar numa área que não quero empreender, mas como tá no sangue,
Tem muito disso também. Quando tá no sangue, pode até correr, mas acho que vai alcançar, uma hora ou outra ele vai, ou ela vai também despertar por empreendedorismo. Vai, não, e eu já coloco isso na cabeça dela. Então, assim, eu coloco ela em estágios fora daqui. E aqui, então, se ela continuar aqui em São Luís, vai ter estágio, assim, muito tranquilo para ela, né? Ela quer a área de dermato. Sim. E eu procuro ver congressos sempre para ela estar indo. Tudo que ela me pede, eu sempre falo, não, você tem que ir mesmo. E até falo, olha, tu como dermato, a gente vai viver em Paris, Mônaco, porque os congressos acontecem muito para lá, né? Legal. E aí eu acho muito legal essa área, então não tem como eu não dizer que eu não tô feliz por ela ter escolhido essa área. É uma área que eu gosto E muito. até uma pessoa que depois tu vai poder fazer a sucessão do teu negócio, né? Sim. Porque é uma área que tem tudo a ver. E eu vou ajudar muito, né, nessa parte de gestão. A gente sabe que os profissionais da área da saúde, eles não aprendem gestão na faculdade, eles não entendem nada de gestão. E isso é muito normal, eles não aprendem isso. Então, eu já falei para ela que vai chegar, tipo, esse ano, daqui a pouco, a gente já vai começar a criar o Instagram dela profissional. E aí já vou ver, tipo, sei lá, uma sala, alguma coisa assim. Claro que ela ainda vai fazer a residência. Tá sendo meio que assessora dela, né? Já Eu vou ser preparando empresária dela, né? ela. Show de bola, é isso aí. Tem que investir na prata da casa, né? É, e ela sabe que ela pode contar comigo, e os dois, né, sabem? E é muito bom porque eu acompanho muito eles. Então, como eu tive eles nova, a gente curte muito, sabe? A gente sai juntos, a gente faz curso de vinho, a gente viaja, Legal. a gente já foi para Rock in Rio juntos. Simone, Esquiar. vale ressaltar também que muitas pessoas elas não querem ter filhos porque tem esse discurso, vai atrapalhar no meu empreendimento, vai também atrapalhar na minha profissão. Mas o filho, é como o André falou, é algo espiritual tão forte que quando você tem um filho, automaticamente vem uma bênção de Deus. Até um cliente do André, o seu Zezinho, ele falou sobre isso, que quanto mais filhos ele tinha, mais bênçãos Deus mandava, e mais bênçãos Deus mandava, e era algo assim que meio que... E é engraçado Não porque ele falou desse cliente, que é um cara que eu gosto muito, assim, é um cara que ele é um cliente, mas ele também é um amigo. Hoje ele já está aí próximo dos 80 anos, ele tem uma fábrica gigantesca no interior do estado. E ele tem muito orgulho de falar da história dele, que ele começou, né, vendendo laranja no trem. Né? Ele até conta essa história e é muito legal. É legal você se orgulhar do seu começo. Né? É legal você falar disso com carinho, com amor. E você ver o quanto que você galgou na vida, né? Coisas que são reconhecidas, né, pelas pessoas como uma história de sucesso, né? E quando ele perguntou, né, qual era o legado e tudo que eu queria, o meu propósito, então é mostrar isso para eles, né, que independente do que eles escolhem, eles podem crescer na vida. E tem dias que a gente, como pai, a gente vai trabalhar pensando só nos filhos, né, Simone? E a gente quer dar sempre o melhor para eles. Teve um momento na minha vida, vários momentos mesmo, eu lembro do início, assim, que eu tava indo pra outra cidade, distante, chovendo, deixei minha esposa e meu filhinho pequeno, recém-nascido em casa. Aí eu tenho um brinquedinho dele, bem simbólicozinho, que tá no carro. E aí eu fui assim mesmo, mal, peguei o brinquedinho, olhava assim pro brinquedinho, ia dirigindo, olhando pro brinquedinho, disse, Deus, é pro meu filho, meu pai, por favor. Então assim, a gente tira a força de onde nem tem. Exatamente, É foi isso que uma coisa aconteceu assim, comigo. muito forte, que, como o André falou, às vezes... É essa vontade, essa ambição, essa força que te faz ressurgir da dá cinza. o melhor, né, pra eles. Não, tem que E trabalhar também, mais. não é, às vezes também eu digo assim, eu não sei se vocês, mas eu tenho um sentimento que muitas vezes não é nem que eu quero dar o melhor para minha filha, né? Eu digo assim, eu quero que ela se orgulhe de mim. Também tem isso Entendeu? daí. Eu quero que ela olhe para mim e diga assim, meu pai, ele é foda. Isso aí eu Entendeu? acho que eles falam de mim. Isso aí eu vejo assim, tão minha bom, filha né? gosta. Né? E isso é bom, né? O reconhecimento. Isso é bom, isso é. Eu digo muito, eu quero uma filha médica e um filho jogador de futebol. Então a carreira deles já tá resolvida. Se eles não quiserem, tá tudo certo. Mas na minha cabeça vai ser uma médica e um jogador de futebol. Eu digo assim, o melhor não é nem só assim, tipo, coisas materiais, mas, por exemplo, um curso, um congresso, que ela queira ir. Se você não estiver bem financeiramente, eu vou ficar muito triste se eu não puder mandar ela para um congresso, por exemplo. Já teve vezes eu estar super aperreada, mas eu mando ela, porque eu sei que é importante. Eu falo sempre pro meu pai, né? Porque assim, eu lembro que quando eu estudava inglês lá em Fortaleza, teve um dia que eu fiquei puto com o meu professor de inglês, que o cara era enjoado pra porra. E aí eu cheguei em casa dizendo, eu não vou mais pra aquela porcaria daquela aula de inglês e tal, e não sei o quê.
E meu pai disse assim, você tá pagando? Eu disse, não. Ele disse, então você vai, quem paga sou eu e eu não tô jogando meu dinheiro no lixo, seu cabra. Aí eu, beleza, baixei minhas orelhas e continuei indo pra aula de inglês. Aí o tempo passou, muitos anos correram, e um dia ele me chamou, né, para conversar. A gente estava num dia assim de sociabilização familiar. Ele está vendo, cara? Se eu não tivesse te obrigado a ir para aula de inglês, Sim. porque tu morou 1 ano e meio na Inglaterra, morou 1 ano na Alemanha, já foi para vários países do mundo, e o inglês te ajudou ou não te ajudou? Eu disse, rapaz, tá certo, você tá certo. Eu tenho que tirar o chapéu porque eu não tenho o que falar. Realmente, nós filhos, muitas vezes, a gente quer agir pela nossa emoção ali, e nossos pais, eles têm o papel e a missão de não deixar a gente tomar decisões ruins. São os nossos mentores, né? Sim, Nossos pais sim. são nossos maiores mentores. Sim. E a gente tem que entender que diante deles nós somos os pequenos e nós temos que vê-los como uma referência e um horizonte a ser seguido. Né? Mas estamos chegando ao fim, infelizmente. Eu sei que todo mundo em casa... Passou rápido. Passou muito rápido. Foi um prazer grande, né, receber a Simone aqui. É muito legal a gente ter essa troca, esse bate-papo. E até se conhecer mais, né? Exatamente. Eu acho que o propósito desse podcast é a pessoa de casa olhar e entender que nós, quando galgamos resultados na nossa vida profissional, nós continuamos sendo pessoas que têm uma história tão parecida e semelhante a muita gente que está em casa. Sim. Nos assistindo. E até porque as pessoas veem a gente hoje, já começou grande. Isso aí com certeza o pai que montou. Não, tinha marido rico, o pai montou pra ela. Não sabe de onde a gente veio, não sabe pelo que a gente já passou. E pensa que já começou grande. E isso até desanima quem tá começando. Olha, eu vou te falar o seguinte. Eu quero uma foto do carrinho de cachorro-quente e uma foto da banca de revista pra gente fazer um corte bacana. Eu não sei se ainda tem isso aí, mas eu tenho que procurar, porque naquela época era de revelar, né? Nem sei. Cara, ia dar um corte legal com essas fotos aí, viu? Mas assim, bacana. tipo, da inauguração da Farrapelli eu tenho. Acho que até se jogar no Google tem. Então, Simone, realmente passou muito rápido, o papo tá muito gostoso, mas a gente vai te pedir para mandar um recado para as mulheres e homens maranhenses. Né? As mulheres podem acessar a tua mentoria, aquelas que tiverem, né, interesse, vontade de conhecer a Simone de perto, ouvir a Simone. Fala aí para o público, deixa o teu recado hoje. Aquilo que eu falei ainda há pouco, né, que é a frase de Confúcio. Trabalhe com algo que você ama, que você nunca precisará trabalhar um dia na sua vida. E para as mulheres que acreditem em si, acreditem na sua força, e tem aí a mentoria Protagonize, que eu acabei de criar esse mês, que é justamente para poder ajudar, para poder contribuir com a vida das mulheres que estão empreendendo, que estão começando a empreender um negócio. E no meu Instagram tem um link que a gente pode estar marcando uma conversa, uma sessão individual, sem custo, lá no meu Instagram, @SimoneMenezesSá. E eu aguardo vocês para a gente estar juntas nessa mentoria, no mesmo propósito, e fazer com que essas mulheres também acreditem em si, na sua força e sejam grandes empreendedoras. Show de bola. Uhul, palmas para ela. Simone, gostei muito de te conhecer assim mais de perto. A energia é bacana, a energia é boa, né? Gustavo sabe, eu tenho uma sensibilidade muito grande para perceber a energia das pessoas. Sim. E eu percebo tanto quem tem uma energia ruim como quem tem uma energia boa. Eu gostei muito da tua energia. Que bom. É um Eu prazer. também gostei muito da energia de É um vocês. prazer te receber aqui. E é isso, assim, eu acho que foi um conteúdo assim bem legal, bem leve, né? Sim, e a gente fluiu vai tranquilamente. agradecer aí o pessoal que veio, né, assistir esse episódio, agradecer todos vocês por estarem aí todos os dias com a gente nos novos episódios, né? Não esqueçam, né, likezinho, né? Clique, se inscreva no canal, né? Dê o seu likezinho, encaminha pro teu pessoal esse episódio. Vamos levar essa história de sucesso da nossa amiga Simone Menezes, né, para que a turma possa conhecer também melhor a história dela, as mulheres possam, né, se conectar com ela e fazer essa mentoria, que eu acho que deve ser um espetáculo, pessoal. E é isso.
né? Simone, muito obrigado. Muito obrigada também. Volte Eu que agradeço. sempre. Volto sim. Obrigada pelo convite. Vamos fazer Gustavo. o episódio número 2 futuramente. Vamos, em breve. Show de bola. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Mais um episódio concluído. Voltem sempre. Estaremos sempre aqui à disposição de vocês para servi-los. Valeu! Valeu!